né? E o Salomão foi um grande mago, então não existe nenhum ser que pratica magia ou acha que pratica magia sem conhecer a história de Shlomo HaMelech, o rei Salomão. E dentro do Talmud, por exemplo, às vezes tem alguns Salomão magos, é aquele que fala assim, as duas brigando pelo filho, corta no meio e pega metade de cada um. Sábio, Shlomo HaMelech, Salomão, o rei, ele tem um ponto de vista muito interessante. O pessoal fala, mas Rabino pratica magia? Tem até um filme muito bom chamado A Oferenda, que vai falar da magia dentro da comunidade judaica, que é até praticada até hoje. Então, na literatura... do Netflix? Acho que tem. Eu vou ver. Chama-se A Oferenda, é muito bacana. Eu já ouvi esse nome, já. Existe uma literatura chamada literatura ortodoxa. O que é a literatura ortodoxa do judaísmo? Todos os livros que são aceitos pela comunidade ortodoxa do judaísmo. Não estou falando de judaísmo reformista, não estou falando de judaísmo conservador, estou falando o original mesmo, lá de Israel, tá? A comunidade original ortodoxa aceita esses livros. Entre eles, por exemplo, o Talmud. O Talmud, ele começa a ser escrito depois que os judeus saem do exílio da Babilônia. Então os judeus não escreviam nada, tá? Só que como eles foram escravos na Babilônia, quando eles têm a possibilidade de se reorganizar e de voltar para Israel, para Canaã na época, né, para o lugar que é prometido para eles, que a gente chama de Haaretz, eles começam a escrever, falar assim, a gente pode se espalhar pelo mundo de novo, podem depois fazer, não se juntar, não se sabe mais como que era a nossa tradição, vamos deixar escrito. É aquele livro redondo que faz assim, que lê de trás para frente. Esse é o Sefer Torá, né? Essa é a Torá. Mas existem outros escritos dos sábios. O Talmud é uma coletânea de livros. Você tem o Talmud Bavili, por exemplo, o Talmud babilônico, que ele começa a ser escrito pelos judeus que ficaram presos na Babilônia, que ele é enorme. E ali você tem receitas de rito amoroso, tem o Tratado de Berachot, por exemplo, que vai falar muito sobre magia. Vários tratados do Talmud, né? Vai falar sobre feitiçaria de banimento, para banir espírito, coisa ruim, mal olhado, Ain Hara, o olho ruim. Tem registros de Kabbalah, de magos cabalistas, e tem um tratado do Talmud, na verdade é um Midrash. Midrash é um conto, uma história. Sim. Que vem da Mishnah, da Gemara, dessa tradição oral, né? Tem um Midrash do Talmud, se eu não me engano, Gittim 68, que Salomão, para construir o templo de Israel, a mando de Deus, tá? Então Deus ordenou que Salomão construísse o primeiro templo, lá no Monte Moriá. Para ele construir esse templo, ele fez um pacto, um acordo com Asmodeus. Tá lá no Talmud. Asmodeus é um demônio? É um demônio, só que não é, nessa época, não é demônio, não tem esse lado que a gente tem hoje. De diabo. De mal, de diabo. É como se fossem seres da natureza, que não são nem bons nem maus. É um saci. É um saci, vamos... eu adoro a mama, que a mama entende na primeira. Coisa que crente não entende de jeito nenhum, a mama entende... Isso aqui é um espetáculo de mulher, cara. Então, é como se fosse um saci, como se fosse um ser elemental. Então, nessa época da monarquia existiam muitos, e o Salomão aprendeu a aprisionar e comandar esses elementais. Então ele chega para Asmodeus em determinado período, isso é relatado no Talmud, e ele, com o auxílio do Asmodeus, o Asmodeus dá uma espécie de um bichinho mágico para Salomão que permite cortar pedras em velocidades muito rápidas e sem barulho. E engraçado que na maçonaria, a maçonaria fala extensivamente sobre o templo, né, sobre reconstruir o templo. É dito que o templo foi construído sem fazer barulho. Então, que tecnologia Salomão usou? Muito provavelmente foi o verme mágico aí que Asmodeus deu. Bom, isso é uma coisa mais esotérica, mais mística, mas tá dá no para Talmud. entender, mas dá para entender. Então não existe isso de, é judeu, não pratica magia. Pelo